Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula, né? Sempre nos antecipando à nossa aula presencial, que acontece na quarta, na quinta-feira. Continuando o assunto, né, o conteúdo de investigação científica e métodos, nós vimos sobre a nossa observação, né, o nosso olhar de curiosidade científica sobre as coisas, para primeiro, antes de qualquer concepção, nós entendermos a situação ou o caso, para tirarmos alguma conclusão, né? Isso é importante para a vida. E aqui nós vimos sobre as hipóteses, né? Que as hipóteses são a explicação inicial de um problema, que nos apontam a causa dele e nos direcionam para a sua solução, né? Lembrando que hipótese não é certeza, ela precisa ser testada, né? Aí, deixei aqui para vocês essa atividade rápida, a qual eu já até recolhi aí, já olhei aí no Google Sala de Aula, o questionário que eu deixei para vocês, alguns me entregaram em sala. Eu ainda vou aceitar até essa semana, né, essa atividade, porque é importante para vocês nós entendermos bem o que é hipótese, né? Então é um testezinho simples de você pensar num problema e criar duas hipóteses sobre ele. E aqui, continuando, nós vamos para a coleta de dados. Então, depois de uma boa observação e a gente querendo entender melhor o problema, a situação, nós ali vamos para a hipótese, onde buscamos entender melhor essa causa do problema ou da situação. E por fim, a gente vai para a coleta de dados. O que seria a coleta de dados? Buscar informações reais sobre o problema. Como a gente viu no apanhado, muitos alunos apontaram, né, a questão da internet, por exemplo, da escola, que dificulta. Então, vamos citar aqui esse problema, né? Ou seja, eu não tenho as informações necessárias para afirmar ou para dizer para vocês qual seria a causa, qual seria a solução desse problema, que é a dificuldade, né, da internet na escola para realizar os trabalhos. Então, nós precisaremos buscar as informações reais aos interessados, né? E a pessoa de fato que vai ter essas informações. Então, quais seriam essas formas de coleta? Nós poderíamos fazer entrevista, né? As formas de coleta são entrevistas, questionários, observação e registros. As entrevistas aqui, a gente pode direcionar, no caso desse problema da internet, quando fala entrevista a uma, duas, três pessoas, seria aos interessados ou às pessoas envolvidas, cargo competente ali que teria essas informações para falar, às vezes até de forma técnica, o que acontece com esse problema da dificuldade da internet, né? O questionário seria algo de ampla escala, vamos dizer, ele vai nos ajudar a descobrir uma quantidade de pessoas ou a frequência que acontece, e aí o maior número de pessoas. Por exemplo, será que esse problema só acontece na sala do PAV, PAV 1 e PAV 2? Será que é só no corredor do primeiro ano? Será que também acontece essa dificuldade no corredor do terceiro ano? Será que é por conta do equipamento ficar em determinado lugar? Será que está envolvido um horário específico também do período que a gente está na escola? Entende? Então, uma série de perguntas aqui que eu estou levando, né? Que podem ser hipóteses desse problema que está levando à causa, mas aí como que eu vou descobrir isso? Coletando esses dados. Com quem? Com os alunos, né? Os alunos que estão no corredores do terceiro, do primeiro, fazendo essas perguntas sobre o horário, a frequência, para mim conseguir ter esses dados, para aí depois eu conseguir analisar, né?
E aí a gente vai observando, existem problemas que às vezes só a observação também é uma forma de coleta, como por exemplo o problema que a gente já conversou aqui sobre o barulho na sala de aula. O barulho na sala de aula é um problema que pode ser coletar dados pela própria observação ali do ambiente, né? Não é difícil ali a gente ter essa informação real, vamos dizer, né? Do barulho na sala de aula. É algo visível, é algo que a gente consegue ali, de fato, né? Experimentar até. E os registros, que vamos dizer, acho que todas elas aqui, todas as formas, e mais outras, né, que às vezes só se baseiam no registro, por exemplo, algum lugar que eu queira saber mais a respeito. Às vezes eu vou precisar de fotos, porque eu não estou naquele ambiente para conseguir ver detalhes dele, né? Mesmo que seja pela internet, eu não vou ter dados suficientes. Então eu vou fazer fotos, né? Vou pedir alguém que faça fotos e me mande de determinada coisa, determinado ângulo, determinado lugar, para me conseguir coletar esses dados através dos registros. Ok aqui, pessoal? Então, é a coleta de dados, é um outro passo para a nossa investigação e método científico. Depois disso, é claro, depois de coletar, eu preciso analisar, né? Eu vou analisar os dados que eu coletei. Por quê, né? Para quê? Eu vou coletar essas informações para comparar as respostas, né? Identificar os padrões, como eu falei, né? Por exemplo, o problema da internet. Eu vou ver se é mais no corredor do terceiro ou é mais no corredor do primeiro. Eu vou observar as repetições, se são mais alunos de primeiro do que de terceiro que respondem colocam, né, essa pergunta aí e respondem essa pergunta. E mediante essas comparações, né, essas identificações de padrão e repetição, eu vou tirar as minhas conclusões. Por se tratar só mais no corredor do primeiro, pode ser o posicionamento do equipamento, a proximidade ali. Então, a gente vai começando a tirar as conclusões para chegar a uma solução do problema ou entender melhor a situação. Ok aí? Aqui é tranquilo, né? Então, por fim, decisões com base em fatos é onde a gente quer chegar, né? O que a gente alerta, o que a gente aprende, né? Nesse desenvolvimento de habilidades, nesse desenvolvimento na escola, isso para a vida, para as nossas pesquisas, para os nossos questionamentos. Evite decisões baseadas em achismos. Né? Deus nos deu a inteligência e nós temos muito potencial aí a ser, né, explorado, muitas habilidades a se desenvolver, para que nós não fiquemos só em base de achismo. Aqui está um exemplo, né? O que seria uma afirmação em base de achismo? Todo mundo acha a internet ruim. Isso aqui é um exemplo fictício, tá? Só para a gente entender. Mas é uma afirmação genérica que a gente ouve muito, várias vezes ao dia. Todo mundo acha a internet ruim, todo mundo pensa assim, todo mundo viu isso, todo mundo falou isso, todo mundo quem? O que eu quero dizer com todo mundo? Quanto, né? Então, assim, é uma afirmação totalmente baseada em achismo. Né? O que seria esse todo mundo? Então, assim, se eu tenho um problema e se eu quero saber melhor como que é esse problema, a causa, e se de fato ele afeta quantas pessoas, é um problema que realmente precisa ser resolvido, indo pela investigação aqui, ó, por exemplo, aí eu vou descobrir que 40% dos alunos não têm internet em casa.
Suponhamos aqui que essa investigação tenha sido feita por conta, né, às vezes, dos alunos não fazerem a atividade no Google Sala de Aula, né? Então, assim, aí a gente investigando, a gente vai descobrindo, né? 40% dos alunos não têm internet em casa. Então, não é que a internet é ruim, né? Na verdade, 40% não tem internet em casa. Então, é uma coisa a se pensar, né? Não é todo mundo. E aí, o que a gente conclui com esse método científico, né? Caminhando para essa investigação científica? Aqui eu coloquei uma figura, até vocês podem perceber que existem algumas palavras que estão no português de Portugal, mas que corresponde um pouco como é esse ciclo do método científico na investigação, né? A gente observa, através da observação a gente percebe um problema, a gente coleta dados, ou primeiro faz as hipóteses, depois coleta dados, isso depende do âmbito aqui, né? Por exemplo, se for uma pesquisa acadêmica, você pode primeiro coletar os dados, depois criar as hipóteses, que é algo que você está pesquisando, né? Ou então você pode criar as hipóteses, depois coletar os dados quando é um problema já real, né? É algo que nós vemos e queremos buscar a solução, já queremos estar à busca da solução. E aqui a experiência, né? Ou seja, a própria análise de dados, né? Mediante também a observação dessa análise de dados. E aí a gente faz o questionamento, a hipótese está correta mediante a todo esse ciclo, né? E às vezes, muitas das vezes, acontece do ciclo ainda dar mais voltas, né? Porque ainda não se achou o resultado suficiente. Então essa poderia ser o dilema, né, daquele que realmente ele quer ter uma posição certa daquilo que ele entende, né, daquilo que ele quer entender, ou entender a vida, as situações. Então a gente está sempre nesse ciclo de observar as coisas, ver se tem um problema, se eu preciso coletar dados, ou seja, saber as informações reais, quais seriam as hipóteses para isso, de fato analisar os dados e assim vai, né? Então é só uma figura para a gente entender como é esse ciclo, né, do método científico, a caminho de uma investigação, né, ou de entender melhor o mundo, né, e as situações. E aí, partindo para o método de investigação, nós temos aqui dois principais métodos de investigação. Eu gostaria, queridos alunos, que vocês copiassem essas partes no caderno, tá bom? A partir do primeiro exame, não precisam copiar os exemplos, mas esse conceito principal, como foi lá da hipótese, como foi lá da observação, como foi da coleta de dados, as formas de coleta de dados, como acontece a análise de dados, e aqui os dois principais métodos de investigação, é importante vocês terem no caderno, porque depois vocês não vão ficar voltando aqui a essas aulas para poder, né, tá estudando. Então é importante vocês anotarem a nossa tarefa da semana, vocês pegarem o que foram das aulas passadas e estarem anotando esses conceitos chaves aí da matéria, tá bom? Isso vai servir para vocês, para estudarem para o simulado, para as atividades que a gente forem fazer após, né? Então, os dois métodos de investigação, o método qualitativo e o método quantitativo, são os dois principais métodos de investigação, tá bom? Eu vou parar por aqui, que agora, a partir de agora, a gente vai discriminar melhor, né, esses dois métodos. Eu vou dar sequência a eles na aula com vocês, na nossa próxima aula física. E eu já quero que você leve para a nossa aula presencial esses conceitos anotados em seu caderno, tá bom? Para depois a gente, posteriormente, fazermos uma revisão de todo esse material aí, dos conceitos que você anotou, tá bom?
Então, muito obrigada aqui, você que está aqui até aqui. Fique com Deus, né? E aproveite aí, não deixe de anotar. Opa! Tá bom? Um grande abraço.